gravação. Então beleza, bora. Bem-vindos a mais essa live. Temos aqui algumas coisas pra gente falar, que foi dúvidas do pessoal do curso que foi mandando ali. Tem projetos pessoais que o pessoal tá fazendo e tá enroscado ali algumas coisas. Então a dúvida do Ulisses, ele tá fazendo um projeto do Unravel. Deixa eu até zerar aqui meu preref, fechar aqui e carregar um novo com as coisas que a gente vai falar. Então ele tá ali com o projeto do Unravel. Deixa eu abrir aqui. Quem não conhece, é esse joguinho que tem uns bichinhos de lã. Tá, não vou pegar nenhuma outra imagem então. Não, preciso sim, na verdade. Vou pegar uma imagem um pouquinho melhor. Aqui. Isso aqui vai dar pra gente ver melhor, olha só. Como é o padrão dessa textura, né? Ele vai de uma ponta a outra na vertical. E depois ele tem alguns ali, ó, na parte de baixo aqui do pescoço, subindo até mais ou menos perto do olho, na horizontal. Então, vamos fazer essa textura aqui. Vou puxar para cá, para outro monitor. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui no meu Google Tradutor e vou procurar aqui textura de... qual que é mesmo? É crochê? Crochê. Não sei se é crochê. Eu lembro que eu já tinha mandado, mas eu vou pesquisar de novo pra gente fazer do zero. Crochet texture. O algodão. Eu acho que talvez algodão. Cotton não é. Lã, né? Acho que é lã. Não, cotton com certeza não. Vamos ver. Eu lembro que eu achei a textura perfeita. Aqui, ó, isso mesmo. Essa textura aqui eu acho que dá. Tá ruim aí, gente? Salvar aqui na pasta do curso. Vamos ver se tem alguma outra textura. Às vezes tem um preto e branco mais legal. Ó, essa aqui tá legal, hein? Isso aqui tá certinho, ó, tá retinho. Isso aí ajuda demais, facilita muito a vida. Olha lá. Olha. O problema dessa textura aqui, ela tá flat. Pode ver que nesses gominhos que ela tem, ela não tem sombreado. Então, não vai causar um efeito muito legal. Mas eu tô olhando aqui. Talvez tenha uma textura assim seja mais interessante. Mas eu precisava que isso aqui fosse um do lado do outro. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Acho que isso aqui, aquela que a gente salvou já resolve. Deixa eu só abrir ela pra gente conferir uma coisa. Acho que ela vai resolver sim. Tá bom. Tá um preto e branco razoável. Vamos lá então. Então eu já vou começar com essa esfera aqui. Eu vou fazer só o shape da cabeça do bicho. Pra gente... Ah tá, essa esfera não é um objeto 3D. Então Make Polymesh 3D. Agora sim. Bend Curve. Aí eu vou fazer um lado e depois a gente só dá um mirror pro outro. Então a cabeça dele é meio assim pra cima. Vamos ver.
Mirroring Weld, pronto. Aí, mais ou menos isso aqui, só que é mais gordinho a parte de baixo. Bem mais gordinho aqui. Em cima ele mantém um pouquinho. Show. Então temos aqui a cabeça do bicho, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir o V disso aqui. Para abrir o V, deixa eu só trabalhar aqui nesse shape. Um pouquinho mais harmônico. Aí. Eu vou dar um corte nele aqui com o nosso Slice Curve, Ctrl Shift Click, deixar o polygroup ativo. E aí eu vou pensar na costura. Eu quero que, como se ele fosse um travesseiro, eu quero que a costura seja aqui, ó, nesse meio dele aqui. Não faz sentido eu colocar a costura aqui, né, no meio dele aqui. Vai ficar extremamente evidente. Como a gente vai olhar o personagem basicamente de frente, independente de pose que ele vai fazer, o rosto vai estar sempre em evidência. Então, vou manter as costuras aqui na lateral. Feito isso, eu vou dar um Keep Groups e vou dar um Zero Mesh. Então, agora nós temos uma malha limpa, que deu um erro aqui, ó. Vou dar Zero Mesh de novo. Pronto. Beleza. Malha limpa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar alguns Ctrl Ds. Ó, 115, tá bom. Eu vou pintar ele de branco. E agora eu vou colocar uma cor preta, porque eu quero fazer umas setinhas aqui. Vou desenhar aqui umas setinhas e vocês vão entender por quê. Na verdade eu já mostrei isso em outra live. Eu quero, ó, aqui. Não tá com RGB, claro, né? Ó, eu vou pintar uma seta aqui pra cá. Vou fazer uma seta aqui também. Duas setas. Uma em cada polygroup. Uma apontando para outra. E aí o que eu vou fazer é, eu vou tirar aqui o nível de subdivisão. Eu vou vir em Texturing Map. Create. Não, New Texturing. Eu não lembro se tem que abrir o V primeiro. Acho que tem que abrir o V primeiro. Só que quando eu abrir o V ele vai perder essa pintura. A gente faz de novo. Vai aqui em Z-Plugin, ativa Polygroups, Unwrap. Espera ele terminar esse processo. Não sobe muito a sua contagem de polígono, tá? Porque senão você vai... agora sim, ó, tá vendo que ele deixou aparecer as opções? É porque precisava do polygroup. Desativa aqui a textura. E vamos de novo pintar aqui nossas setas. É só o suficiente, ó, para você conseguir pintar. Não vou nem fazer aquele caninho ali da seta, só isso aqui já basta. Uma para cá, uma para cá. Agora eu vou vir aqui Create New Phone Polypaint. Olha lá. Por que eu tive que fazer esse processo? Porque você viu que quando eu abri a UV, ele perdeu essa minha pintura. Com a textura isso não vai acontecer. Mas como a minha UV já está aberta, eu só vou dar um Flatten. Olha lá. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar as duas setinhas apontando para cima. Então eu vou vir aqui, ó. Posso até colocar meu gizmo aqui na ponta da setinha. E virar até que ela aponte para cima. Aqui tá bom. Aqui eu vou virar também. Até que ela esteja apontando para cima. Independente da posição que vai ficar o resto, eu tenho que fazer com que ela aponte para cima. Eu acho que aqui tá o suficiente. Aqui pode ficar sobreposto, não tem problema, tá? Agora eu vou dar um Flatten. Aí, depois que você fez esse processo de Flatten e um Flatten, ele vai destruir a textura, porque ele tá aqui, ó, sobrepondo uma outra. Então esse texture map tá obedecendo ao UV. Como eu caguei a UV, caguei a textura, mas isso aqui não importa mais pra gente. Nós vamos ali no nosso Surface. Não precisa nem adicionar subdivisão agora. Vamos dar um Noise, UV. Vamos
carregar um alpha. Qual alpha? Nossa textura que a gente baixou. Carreguei. Agora a gente precisa trabalhar com ela. Ele está aqui com Noise Scale, eu vou deixar em 0. Vou aqui mexer na força e Alpha Scale. Tirar o Mix by Noise, que o Mix by Noise que dá aquela estranheza, né? Aquela aspereza do modelo que a gente estava vendo. Então agora sim, ó, estou mexendo com Strange, consigo regular aqui uma força que eu consiga ver e a escala. Ó. Como o nosso modelo ali, a maior parte dela pelo menos é para cima, eu vou fazer com que ela fique para cima. E aí você pode ver, ó, que a textura está casando certinho aqui, ó. Pelo menos boa parte dela. Não está algo tão evidente, ó. Mas aí vamos lá. Eu consigo recentralizar o rosto dele. Vamos brincar aqui com o Strange. Vou dar um OK. Vamos supor que eu quero esse tamanho mesmo. E aí, se eu aplicar, ó, Apply to Mesh, ele fica bem ruim, porque tem pouca resolução. Eu vou subdividir o modelo algumas vezes, ó, tá com 1 milhão, acho que agora vai tancar. Só que eu não vou aplicar isso aqui. Eu vou dar um Mask by Noise, vamos ver. Olha lá, ele criou uma máscara para mim. Aí eu posso suavizar. Então, tem gente que aplica a textura com brush. Dá para você fazer algumas coisas assim em uma área pequena. Mas quando é um modelo que tem tipo uma calça, uma blusa, e aí você vai uma manga, é melhor você abrir o V, senão vai ficar totalmente estranho e nada funcional. Aí aqui, ó, eu posso inverter, posso dar um inflate e aí regular a distância que eu quero. Ó, eu gostei mais ao contrário, eu gostei mais assim. Só que para impressão tem um porém, né? Quanto mais a gente fizer marcado, é melhor, só que vai gerar muito suporte. Então, ó, se você fizer bem forte, vai ser bem legal para impressão, porque vai ter, né? Vai ser perceptível. Só que também vai criar mais distância, né, entre uma peça e outra, ó. Isso aqui o fatiador, na hora que você girar ele, colocar em um determinado ângulo, o fatiador vai querer colocar suporte em todas essas escadinhas aqui que essa textura criou. Como é que você contorna isso? Você define o seu, já no ZBrush, o ângulo de impressão e você suaviza a parte que vai ficar para baixo. Você dá um smoothzinho ali para ele quebrar essas escadinhas. Então aí o ideal seria, eu quero que a pessoa imprima, sei lá, partindo daqui. Aí você vai, ó, quebrar um pouco a textura aqui para que a pessoa bote suporte aqui. Ou você não faz isso, mas eu vou falar que eu prefiro não fazer. Mas essa textura aqui também ela veio com muito ruído. Vamos ver se a gente consegue tirar o ruído. Como é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Alt clique, ó, para deixar ela bem mais forte. E aí a máscara ela vai tentando reduzir tentando fazer as bordas ficarem mais certinhas. E aí quem sabe se a gente faça uma textura, ó, vai ficar parecendo um asfalto. Não, aí matou totalmente a textura. Tem que achar a textura legal. Se for um pouquinho menos, ó, um pouquinho menos, tá legal. E aí como é que a gente vai fazer para criar esses aqui, ó? A gente pode abrir o V de um torus, mesma forma, e colocar a textura nele. Então vamos ver aqui, ó, ring, né? Eu acho que ele não vem com a UV aberta. Aqui eu não sei como é que eu abriria o V. Eu já pensei em, claro, cortar aqui no meio. Eu não sei se vai funcionar.
dar algumas subdivisões para 139. Isso, acho que talvez assim eu já consiga pintar. Z-Plug é que o Taurus é foda. Ele precisaria de mais um. Ele vai cortar cada um desses aqui no meio. Então eu já vou dizer para ele onde corta. Corta aqui no meio também. Aí é mais complicado essa UV aqui. Um wrap. Beleza, já fez um wrap. Vamos fazer aquele processo de pintar aqui as setinhas. Eu quero que a textura, qual que é a direção que eu quero a textura? Que ela venha pra cá, acompanhando o Taurus. Então eu vou fazer o que? As setinhas aqui, ó. Vixe, preciso de mais subdivisão. Aqui, ó, agora eu consigo pintar. Deixa eu já dar um wrap. Se na hora que eu der um flatten lá, não vai ter nada. Beleza. Então, setinha aqui. Setinha pra cá. Setinha aqui. Setinha pra cá. Como eu já peguei esse que é igual a esses aqui, e esse é igual a esse aqui, não preciso fazer do outro lado. Vamos lá no Texture, cadê? New from Polypaint. Dá um flatten. E agora, cada uma dessas a gente tenta colocar pra cima. Não tem problema sobrepor, tá? Só tentar deixá-las mais corretas possíveis em relação à direção. Opa. Aí, beleza. Vamos dar um flatten. Tira a textura aqui. Ativa o Surface, que eu acho que ele já vai captar a última textura que a gente fez. Não captou. UV. Alpha. Tira o Mix by Noise aqui, cadê? Tira o Noise Scale. Ó lá. Tá vendo? Ó como ele ficou certinho. Quer dizer, aqui deu uma... não, ele tá dando uma enrolada ali. A gente pode aumentar a força e aumentar a escala dele. Nossa, a textura tá com muito ruído. Tinha que achar uma apropriada. Mas acho que assim, ó, com um pouquinho menor já dá pra funcionar. Vou aumentar aqui também a subdivisão, dar um apply to mesh pra ver. Só que ela ficou extremamente gigante. E aí se eu tentar afinar ela, se eu reduzir aqui o tamanho dela, até funciona assim. Mas se eu quiser mexer na espessura dela, eu vou ter que não aplicar. É melhor não aplicar. E agora com isso posicionar. E aqui, ó, em 3 peças eu já tô com 4 milhões de polígonos. Esse projeto vai demandar um PC extremamente forte, hein? Extremamente forte. O que eu recomendaria? Fazer tudo, assim, faz o polygroup, faz a UV de cada coisa, faz tudo. Já com o UV, pensando nisso aqui, você pode até testar com o noise e ver se vai encaixar ali a sua textura. E por último, lá no final do projeto, você vai aplicar a textura de cada um, decimar, é um trabalho de formiguinha. Então, vamos supor, meu PC não vai aguentar. Então, você vai fazer a cabeça, coloca a textura, aumenta a resolução, não sei o que, trabalha nela. Terminou? Já decima. Decima para impressão 3D. E aí você vai fazer os fiozinhos também. Só vai tacar a textura,
e decimar. Taca a textura e decimar. Mas já modela tudo. Então o que eu estou dizendo para você fazer? Você vai pegar o torus desse jeito aqui. Cadê? Aqui, ó. Já tá no jeito, ó. Já tá com os polygroups, a UV já tá certinha. É só ligar o noise, né? Só ativar de novo a textura que a gente tinha colocado ali. E aí você já vai deixar ele posicionado do jeito que você quer ali. Vai mexer na espessura. Vai amarrar eles ali. Tá? Deixa já no jeito. No final de tudo você vai lá e aplica a textura. Vamos ver se vai funcionar. Ali tem dois. UV, Noise Scale, Mix by Noise, Alpha, cadê? Strange, aumenta a força. Olha lá, tá vendo? Já funcionou, tá? Então é isso que você vai fazer. Vai ter que trabalhar tudo no seu modelinho, deixar ele bonitinho, pose, vai fazer tudo. E depois no final você vai fazer a textura. E normalmente é assim, tá? Até projeto de anime ou chibi, qualquer coisa que você, vou colocar a textura. Você botou na cabeça que vai usar a textura, você vai esculpir, você vai fazer tudo. Depois você vai, por último, você vai abrir o V. Dá para abrir o V no final? Dá. Mas nesse caso aqui acho que não precisa. Acho que se você abrir no começo é melhor, porque tudo vai estar simétrico, tudo vai estar ali certinho. Então abre o V no começo, porque depois você vai ter que, por exemplo, entortou, né? Alguns vão ficar tortinhos ali e tal. Você vai ter que, sabe, pintar ali com a máscara para criar o polygroup. Então acho que é melhor, como ele já tem algumas linhas, faz essas coisas já com a UV e depois no final você só parte para o abraço da textura, tá? Porque ele não tem dobra, ele não é um modelo difícil, ó. Se a gente olhar de novo, o corpo dele é basicamente um cilindro, ó. E ele tem aqui dois shortinhos. A perna dele também é um cilindro, começa mais grossinho e vai afinando. O pé dele você pode fazer ali com uma esfera esticadinha, talvez, né? Achata a partir de baixo. É isso, gente. Então, Ulisses, boa sorte com esse projeto aqui. Como você faz esse olho dele aqui? O que eu recomendo você... então, impressor de filamento eu acho que vai ficar legal. O olhinho dele, se caso você tiver dúvida, deixa eu tirar esse tamanho de resolução que eu coloquei nele. O olhinho dele é bem simplão. São várias cordinhas dessas aqui entrelaçadas. Então, já vou com Ctrl clicar e arrastar. Ctrl clicar e arrastar. E vou tentar fazer uma bolinha aqui com esses tubinhos, que depois vão ter uma textura. E aí aqui eu tô fazendo porcamente, mas o ideal é você pegar um move e ir fazendo com que um fique por cima do outro e tal. O do bichinho ali, ele até mais bem trabalhadinho que isso aqui, mais aleatóriozinho. Ele tem, você pode pegar aqui, ó, e aí você joga dois por cima aqui, tá? Esse aqui é o olho do bichinho. Olha lá. Olha lá. É isso aqui, basicamente. Eu vi esse modelo do Yoshi, do Mario. Ulisses tá aí? Deu pra entender mais ou menos o que tem que fazer? Matei sua dúvida? Eu só não consegui achar a textura certinha pra isso aqui. Mas talvez lá naquele site lá, o CG Bookcase, né? CG Bookcase. Vamos procurar aqui por wall. Ó, não tem. Mas se a gente vir em Fabric, opa, tira isso aqui, senão não vai aparecer nunca. Pegar talvez um cotton aqui. Esse cotton aqui. Ó, esse aqui parece. Ó, o cotton, ó. O cotton parece. Se tiver um 4K, ó, não, tem 2K. Acho que um 4K rola, hein? Green cotton, ó, 4K. Ó lá. Isso aqui que a gente precisa.
E aí você vai baixar isso aqui e usar aquele mapa de weight, né? Que é o preto e branco. Aí eu acho que vai ficar bem melhor. Eu vou fazer aqui, vai. Eu vou pegar essa textura. Ó, vamos baixar. Abrir aqui. Ó, você vai usar este mapa aqui, ó. Height. Vamos jogar ele aqui. Olha lá, tá vendo que tá em preto e branco? Ainda assim ele não é uma textura tão legal porque ele vem cheio de ruído, ó. Pra ficar bom também tem que ter uma bruta de uma máquina. Vamos substituir essa textura aqui. O bom de você não aplicar é que você pode substituir a textura à vontade até você falar, não, essa aqui ficou boa. Ah, eu acho que essa aqui ela tá com o meu inflate, por isso que tá dando ruim aqui. Opa. Deixa eu ver. Delete. Aí, agora sim. Agora vamos ver o efeito. Tira nós e tira isso aqui. O V. Força. Ali, ó. Escala. Aumenta a força. A outra ainda tava melhor. Porque esse aqui ele não entendeu muito bem, ó. Muito ruído. Só se fosse assim, ó. Extremamente pequenininho, ele até rola. Cara, garimpar na internet e achar essa textura, tá? Então, beleza, gente. Próximo tema. Deixa eu hidratar um pouquinho aqui a garganta. Deixa eu ver aqui. Abrir o WhatsApp de novo. Deixa eu tentar. Pera aí, vou adicionar o rapaz aqui. Pra ele poder participar. Ah, tá. Bom, o Ulisses conseguiu ver. Ótimo. Show. Acabamento e finalização. Interessante. Bora falar sobre acabamento e finalização. Dúvida do Leandro. Que tem aquele negócio de quando a gente para, né? Quando a gente, putz, eu tô fazendo um modelo, que hora que eu falo que o rosto tá legal, que hora que eu falo que a mão tá legal. E aí, a gente pode pegar, talvez, por exemplo, deixa eu ver se tem um projeto aqui. Vamos abrir a Pomni aqui, vamos dar uma mexida nela. Acho que não terminei de mexer nela e a gente consegue, talvez, refinar alguma coisa pra mostrar, né? Mas não vai alterar nada do curso, tá? Relaxem. Vamos lá. Eu acho que pior que ela eu já... Não refinei o braço, ó. Vamos refinar o braço. Tá aqui a Pomni. Então, já vamos começar falando por aí. Por que eu defini, ou ainda tem na minha cabeça, de que o braço eu não refinei? Porque o braço tá low poly, né? Ele tá aqui ainda muito facetado. Eu quero entregar para o meu cliente algo lisinho. Eu sei que essa junção aqui não é uma junção legal, porque, né, ele foi posado, dobrado ali. Então a topologia ainda tá por dentro ali. Deixa eu abrir aqui, ó. Se eu cortar o modelo, ó, tá vendo que ela tá passando uma por outra, mas não é por isso, tá? Não é a parte técnica que me faz refinar isso aqui. É porque ainda não tá legal, tá facetado, ainda não tá uma mescla muito legal. Então, o que eu vou fazer aqui é, vou dar um Ctrl D para tirar aquele facetado, ó, mais um, e vou dar um Dynamesh. Vamos ver a resolução que vai me entregar algo legal, ó, 170, vou dar um Smooth. E aí ele fez, ó, uma conexão aqui mais suave, mais orgânica. E aí,
o que o modelo pede? Tá? Qual que é o refinamento que você vai fazer? O modelo da Pomni pede um cotovelo? Não, não pede. O modelo da Pomni pede risquinhos, né, de Dragon Ball Z, daqueles de anime? Não pede. Se pedisse, eu iria fazer. Mas o que o modelo da Pomni pede? Que os braços estejam no ângulo, né, no movimento ali meio que tubular, que é a pegada do anime, ó, da animação. Que não tenha amassados, então eu vou trabalhar para remover os amassados, para tornar todo esse ângulo aqui agradável. Então, refinamento o que o modelo precisa ter, até onde eu preciso ir. Se eu fosse fazer uma cabeça de Dragon Ball Z, eu precisaria acertar todos aqueles planos, deixar o mais liso possível para não ter oscilações da luz, né, para mostrar que está um trabalho bem feitinho. E se eu quiser avançar ainda mais, aí a gente começa a falar sobre talvez aqueles risquinhos, né, de Dragon Ball, de Battle Damage. Tem gente que talvez já colocou até textura de pele no Dragon Ball. Então, refinar beleza, a minha estrutura está aqui. O que é a minha estrutura? O braço na pose. O que eu vou fazer além disso o que está precisando eu terminar isso aqui? Eu preciso ajustar o ângulo. Eu preciso fazer com que esse formato aqui, tubular, fique certinho. Ó. Tô vendo um amassado aqui. Então, refinar até onde os meus olhos vão perceber algum erro aqui. Tá? E como você vai perceber erros nos seus trabalhos? Fazendo vários trabalhos, acompanhando outros trabalhos e vendo, nossa, o que ele acertou ali, o que ele errou. Então, o refinar realmente isso, o quão eu posso ir, até onde eu posso ou preciso ir. Né? Na verdade, assim, no 3D você pode ir a infinito e além. A Pomni, se fosse fazer aqui, ela tem um cotovelo, então vamos esculpir um cotovelo. Eu acho que nela seria legal um cotovelo meio bolinha, assim, ó. Ficaria engraçado, até mesmo talvez como um joelho. Um joelho também ficaria legal, um cotovelo meio bolinha. Ah, mas a bolinha não é tão marcada, então vamos suavizar. Ó, se ela tivesse um cotovelo, ó, tá vendo que tá marcado aqui? Vamos fazer essa transição ficar ainda melhor. Vamos passar um pouco de massa e suavizar. Se ela tivesse, tá? Ó, beleza, fiz. Ah, o que a gente vai fazer? Ah, não, ela não tá com o braço pelado ali, ela tá com uma roupa. Então, vamos fazer dobra de roupa aqui, ó. Vamos começar a brincar com dobra de roupa. Ah, esse brush, quando ele dá esses bugs assim, é porque ele tá pegando alguma coisa que tá na frente. Ou a topologia também não tá legal. Mas enfim, tá vendo que o refinar o que eu preciso fazer? É isso, ele tá usando roupa, então eu preciso fazer dobra. Quantas dobras eu vou colocar? Aí também é de gosto e de estilo. Né? Não adianta você encher o modelo de dobra, fazer ele super realista, sendo que o modelo não pede, é um modelo cartoon. O mais interessante quando você está fazendo modelos mais estilizados é você fazer dobras em pontos-chave. Quais são os pontos-chave? Aqui, ó, no cotovelo, que é onde vai fazer uma dobrinha, uma nesguinha, né? Às vezes aqui uma dobra acolá. Enfim. É experiência e estudo. Por exemplo, a mão da Pomni que eu fiz durante a aula. Eu vou mexer em mais alguma coisa aqui? Não. Não vou mexer mais nada. Precisa de mais refinamento do que isso? É uma coisa que você tem que pensar com você também quando você for fazer trabalho para algum cliente. O cliente pediu para fazer a Pomni nesta pose, com os acessórios dela, a base, e você fez isso aqui. Né? Vamos supor que eu terminei. Olhando aqui de longe, ó, tem mais nada para fazer. Então, que mais de refinamento eu preciso? Eu preciso saber que o modelo está em condições artísticas, né, e de qualidade que eu considero legal. Que para mim hoje é um nível que eu tem que entregar lisinho, tem que entregar com cortes e tal. Não precisa de mais refinamento do que isso. Então até onde eu quero ir com esse projeto. Isso que é o refinamento.
Você fez o essencial, a sua estrutura da sua casa. Você vai refinar a sua casa com o quê? Com uma pintura, com quadrinhos, com enfeites, com planta, enfim. O que você vai tacar em cima daquilo para ficar melhor? Se o modelo não precisa de mais do que aquilo, por exemplo, do Ulisses, que é o Unravel, né? Eu fiz aquela cabeça no formato de lua, mas o modelo pede uma textura ali, então preciso colocar a textura. Ele pede dobras de roupa? Não pede, então não vou fazer, tá? Refinamento é isso, é você olhar para o modelo e falar até onde ele precisa ir. As perninhas dela, vou mexer em alguma coisa? Eu vou dar um Dynamesh para que isso aqui fique mais legalzinho, né? Dar um smooth ali, arrumar talvez aqui o shape, ó, dar umas mexidas aqui, mas é só o que o meu olho tá me entregando. E não adianta você também querer fazer um modelo extremamente perfeito, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Vai acontecer alguma coisa ali de, putz, olha só, sei lá, isso aqui poderia ter ficado melhor, a dobra ali não ficou como eu queria. Ou, tipo, depois de algum tempo você vai olhar pro seu modelo e falar, nossa, como ficou ruim. Mas o refinamento é o que o artista naquele momento consegue fazer. É o que o artista naquele momento se permite concluir. Deixa eu ver se o cara me adicionou aqui. Não sei se eu consegui responder sua dúvida, Leandro. O cara não consegui adicionar, eu acho. Eu mandei convite. O Jorge já é o contrário, ele quer ali fazer o negócio, ele vai avançando, avançando, fala, não, ali já tava bom, ali tá bom, ali tá bom, chega. Então a Pomni aqui é um bom exemplo, eu lembro que eu falei do cabelo da sua Pomni lá, que ele tava cheio de amassadinhos, e é realmente isso, é tomar cuidado para não deixar amassado. Aqui não precisa de muito além de um cubo bem amassadinho, ó, quer ver? Você pega um cubo, amassa ele aqui, ó, achata ele, define aqui mais ou menos a espessura do cabelo e vai com o bend curve ser feliz, ó. E aí, ó, é isso. E aí você pega aqui, você consegue dar um movimento, ó, girar pra cá, pra lá. Quando você der Ctrl D, olha só como é que ele já tá lisinho. Então, refinar é isso, cara. Refinar é você... Beleza, o cabelo tá aqui, mas aí o cabelo tem... É o anime. Aí você vai ter que fazer, né, os fios do anime. Então, é isso. É um jogo de... Eu pensando esses dias, modelar é um jogo de 7 erros em que você tem que fazer cada coisa que você vai identificando. No jogo de 7 erros, você olha uma coisa, olha para outra coisa, e você tem que ir marcando, né? Tipo, isso aqui não tem ali, aquele ali tem lá. Isso aqui no seu caso você tem uma tela em branco e a outra você tem um monte de coisa para fazer. E aí você tem que ir matando uma coisa após a outra. Aquilo ali eu fiz, esse aqui eu não fiz. Aquilo ali eu fiz, esse aqui eu não fiz. É bem pior do que o jogo de 7 erros, né? Isso, e até para profissional, né? Quando você vai trabalhar, você tem que saber a hora de parar. Você tem que saber o tempo que você vai gastar e a hora de parar, você fala assim, ó, o cliente me pediu para fazer um mascote. Lego. Beleza. Eu vou fazer o mascote Lego ali. O Lego precisa de dobra de roupa? Não, ele é um bonequinho lisinho. Acabou. Então, é. Na verdade, não como referência só, tá? Para fazer uma coroazinha, não sei se tá aqui no Purref ainda, acho que não, já paguei. Mas o rapaz lá do grupo Angelberto me pediu uma coroa, e aí eu fui atrás, eu juntei umas 10 referências de uma coroa para poder ver de todos os ângulos, achei prints do jogo para poder entender se o que eu estava
vendo na referência que ele me mandou, estava certo. Claro que às vezes, né, IA tá tendo muito isso, né? O cliente vai chegar para você com uma referência só de IA e você tem que esculpir com base naquilo. Mas aí, por exemplo, o cara me mandou uma foto de um leão. Eu fui buscar referências de leões cartoon, Disney mesmo, terno, era um leão de terno, então fui buscar referências de terno, até do jogo Fortnite, peguei skin do John Wick para olhar como eles fizeram o terninho. Então, tem que ter muita referência. É um jogo de 7 erros com várias imagens, muitas das vezes. Exato. Eu, quando comecei, eu queria fazer modelo com textura, não sei o que, fazer no Blender e usava o V lá e tal. E usava a textura só para imagem, né? Porque eu só queria uma imagem bonita para usar de papel de parede. E era aquilo, a busca incessante por um resultado cada vez melhor, cada vez melhor. Textura no cabelo, textura na roupa, iluminação, fazer cenário. E cara, calma, o que você quer fazer? Seu objetivo é fazer uma estátua para você colocar na sua mesa ou você quer só fazer um render? Então, cara, aqui o render já tá legal. Tem coisas, se for só para render, cara, isso aqui é muito difícil fazer, sei lá, os risquinhos de pálpebras ou de boca, de anime, né? Fazer aquele risquinho preto. Se você fizer no ZBrush, você precisa de muita resolução. Se você for fazer no Blender, dá pra você fazer uma gambiarra com curve, né? Com curve, aqueles curves do Blender que você faz no tubinho. Você pinta ele de preto e bota o tubinho aqui na boca do personagem. Ou você só bate o render, vai no Photoshop e risca com lápis lá. Acabou. Tá vendo? Acabou. É isso que você queria? Tá ali, tá feito. O importante é você não deixar de fazer. Tipo, fiz a cabeça do personagem que eu queria fazer e parei na cabeça. Não, faz o corpo. Faz ali a pose dele. E vai indo. A hora que você falar, a hora que você terminar o que você queria, a pose que você queria, a cabeça do personagem inteiro, não tá faltando nada, nem um dedo. Beleza. Se você quiser avançar dali, aí você começa a pensar em textura de roupa, melhorar talvez a dobra de alguma coisa, efeitos de base, e aí vai. Ó, vamos lá. Efeito fogo. Deixa eu ver a hora aqui. Vamos falar sobre efeito de fogo, que é um dos elementos que eu não falei na live passada. É rapidinho, aí talvez dê até pra gente brincar com a dúvida do Doug, que é ele quer fazer um diorama lá de Pokémon, e aí a gente faz uma basezinha ali pra ele se inspirar. Aí se eu conseguir fazer a base até salvo, pode usar, não tem problema, tá, Doug? Vamos lá. Fogo, gente, deixa eu pensar como é que eu vou fazer aqui. Eu gosto de ter alguma coisa pra gente colocar por cima. Vou colocar aqui ó, uma base. Esse aqui eu vou colocar uma esfera, transformar numa esfera. Pode ser isso aqui também. Vou dar alguns Ctrl Ds. Vamos supor que eu quero fazer um foguinho assim, ó, um foguinho na beirada da base. Sei lá, às vezes um cara tá ali no meio, né, soltando um poder, aí o fogo vai vir na beirada da base. Então eu peguei a esfera, dei uma esticada e vou fazer ela virar uma cobrinha aqui com bend curve, ó. É só para posicionar ela. Mais ou menos aqui, ó. Aí a gente pode pegar o Move ou o Snake Hook lá, mas eu quero colocar ela aqui em cima. Essa cobrinha aqui que a gente fez. Podia desenhar também com o Curve Tube Snap, mas eu gosto de começar a fazer com a esferinha. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o BS de Snake Hook. E agora aqui eu posso puxar a ponta aqui, ó. Talvez levar ela pra cá. Posso brincar aqui com o shape disso aqui, ó. Fazer meio que um zigue-zague, um S. Não precisa ficar perfeito agora não. Dar uns smooths aqui. O que eu vou fazer? Vamos tentar desenhar aqui um shape, né? Tipo, o fogo ele tá vindo
daqui lá para trás. Então ele vai criar aqui algumas pontas. Vamos ativar aqui o Sculptrice, só para ele não perder resolução enquanto a gente puxa. Depois a gente dá um... O Lion fez exatamente isso na base do Iron mesmo. Nem sei do que você tá falando, mas tá bom. Ó, e aí, ó, shapes orgânicos de como se fosse um vento, né, empurrando. Ó lá. E aí a gente vai adicionar quantas pontas, né, a gente achar que tá legal. Pode adicionar subpontas também, ó. É legal ter essas subpontas assim do fogo. Lionhelm, aquele que fez preto e vermelho. Cara, não lembro. Aí, ó, foguinho. Vamos pegar aqui o final dele, ó. Vou jogar isso aqui pra cá. Foguinho. Trabalhar aqui na lateral. Ó, pra cá. Então, fazer ele pra cima. E aí calma que tem mais uns truques pra gente adicionar nisso aqui. Cara, eu não vou me estender muito. Então, mas basicamente é você ir puxando com o Snake Hook e aí pensando no movimento que o fogo faria com o vento soprando aqui. Uma coisa bem orgânica. Gosto bastante desse zigue-zague assim. Beleza, vamos lá. Tá, vou deixar esse aqui. Qual que é o outro truque que a gente pode usar aqui? Deixa eu dar um Dynamesh para ele ficar com a resolução uniforme. Ficou com o Dynamesh bem alto. Aí uns 600, pode ser. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um BS de novo e vamos usar o espiral. Esse espiral, quando você clica, olha só o que ele faz. E agora com ele a gente pode, ó, adicionar ainda mais curvas, ó, talvez o contrário aqui, não, do jeito que estava ali. Adicionar mais curvas e variações, ó. Ó lá, olha que curva maravilhosa que ele fez ali. Aqui no meio, ó, fazer uma bem grande, ó. Isso aqui, gente, esse espiral eu usei para fazer a base do Majin Buu, o vento, aquela névoazinha que tem no Majin Buu. Eu fiz ali esse tubinho, enchi de várias bolhas, né, que é uma nuvem de fumaça, e depois eu vim com esse espiral, olhando, né, colocando e vendo o que funcionava e tal, e aí fica aquela nuvem maravilhosa. Ó, fazer uma grande aqui, a gente pode fazer o contrário aqui, talvez, ó. E aí vendo o que vai casando, ó. Ó, fiz esse aqui pra cá, fiz aqui pra lá. Ó lá. Aí você pode virar a câmera, olhar, fazer de outro ângulo, ó. Fazer um grande aqui. Aí, ó. Vai distorcendo. Olha só, cara. Que legal isso aqui. A aparência já tá bem legal, hein? Fala a verdade. Ó. Eu tô usando esse espiral aqui até pra fazer roupa. Quando você quer fazer o movimento de uma roupa, você pega ali na beiradinha dela, né? Você pega aqui assim, ó, essas beiradinhas de uma saia, de alguma blusa, e usa esse espiral bem grandão. Aí ele vai criar. A Mononoke eu fiz assim, a saia dela. Eu dei uns movimentos ali, que eu fui com o move e tal, mexendo pra cá, pra lá. Mas eu falei, não, agora deixa eu pegar uma coisa mais bruta. Aí peguei esse espiral e ele deu uns shapes legais ali pra ela, que eu fiquei, opa, é válido usar, hein. Aí, gente, ó o fogo saindo, ó o fogo.
Aí, olha só. Ativar a Sculptriz aqui só para diminuir essa ponta aqui. Aí. Tirar essa aqui também. E aí você pode fazer fogos menores também, né? Uns foguinhos pequenos. Qual que é o nome? O John Constantine, o mesmo processo. Peguei isso aqui, aí uma vela, né? Vai fazer uma vela. Você vai ter ali o corpinho da vela e vai ter o fogo em cima. A gente pode ali, ó, dar aquela esticadinha aqui. Eu posso já brincar com o nosso Snake Hook aqui. Por que você não vai usar o Bend Curve? Cara, porque ele já tá fininho, né? Então, só brincar aqui, ó. Ó lá, ó o shape já saindo do fogo, ó. Snake Hook é ótimo para você fazer essas curvas orgânicas, ó. Fiz isso aqui, já vou vir com o meu espiral, dar alguns Ctrl Ds. Ó. Ó. Tá feita a vela. Aí, ó. Aí, de novo, fala sobre refinamento. Precisa mais do que isso. O foguinho da velhinha que vai ficar numa base pequenininha. Precisa mais do que isso? Isso aqui já tá até, sei lá, over. Mais do que precisa. Dá um inflatezinho aqui, ó. Aí, ó. Tá aí. Tá feito o foguinho da vela. E aí, acabou, gente. Vou fazer mais do que isso aqui? Não, eu vou fazer variações. Eu vou pegar, tipo, fazer 3, 4 fogos diferentes. E aí a gente vai brincando com eles ali, com o, por exemplo, fiz esse aqui. Eu vou tirar aqui o nível de subdivisão. Vou pegar ali, vou fazer a variação dele. Pega o Bend Curve e faz ele meio deitado, sei lá. Pega uma ponta aqui e vira, ó. Ó, pronto, já fez uma variação. Pega aqui o meio, torce também, sei lá. Ou você pega o próprio Snake Hook lá e vai mexendo de novo para fazer outra variação. Enfim, gente, a imaginação é o limite. Mas normalmente 3 a 4 variações para uma coisa que você vai repetir ali, para você ter liberdade, né, para não ficar tão cansativo aos olhos, para a pessoa olhar e falar, olha, isso aqui está repetido. Você vai deixar um vai estar assim, o outro vai estar assim, o outro vai estar assado. E aí você normalmente tem umas 2, 3 opções ali, porque você vai virar a câmera. Pedra, então, uma pedra você tem às vezes 4 variações de uma só. Cada canto dela que vai ficar visível é uma opção diferente. Isso no Saga Chibi eu usei para fazer aquela névoazinha que está segurando os planetas. Aí, ó, o Jorge tá esculpindo ali, ó, já tá botando em prática já. Beleza? Feito o fogo, falamos e concluímos. Depois vamos lá. Chão, grama e flores. Deixa eu apagar esse foguinho. O chão vai ser um repeteco do que eu falei na última live sobre textura de pedra. Eu vou adicionar eu dupliquei na verdade esse cilindro aqui. Vou dar aqui alguns Ctrl D para aumentar a resolução. Ativar o Polish. Vou dar um Dynamesh. Tá em 800, mas tá bom, vou manter assim. E aí, eu fiz a mesma coisa
A mesma coisa, eu fiz do zero a base da Mononoke, tem até as pedrinhas, né, aquele chão meio terroso. É este processo que eu fiz aqui, ó. Aqui mesmo, Clay Build Up, vou dar umas destruídas aqui. Eu acho até que ele não tá com uma textura muito alta. Tô achando estranho, ele tá tão lisinho. Deixa eu aumentar o focal aqui, ó. Agora sim, agora ele tá. Eu quero que ele tenha essa textura aqui, ó, bem quadriculada. E como você aumenta essa textura? Mexendo no focal aqui, ó. No focal shift. Aqui, ó. Você não precisa deixar a borda perfeitinha, mas se for o seu caso de deixar a borda perfeitinha da pedra, nem me liguei que eu poderia ter duplicado. Eu tentei fazer o meio puxando a máscara para cima. Dá pra fazer assim também, mas aí você, tipo, só puxando para cima, sem você dar um extract da máscara, você vai ter na mesma subtool. E aí depois você vai ter um trabalhinho de, se você for recortar, né, ou pintar, ou pintar separado, você vai ter mais trabalho. Ó, vocês estão vendo que não tem nada muito certo, tô fazendo meio aleatório. Mas ainda assim eu tô preocupado em, tipo, o shape aqui, ó. Que ainda vou tacar outro brush aqui em cima, eu só não quero nada muito alto, né. Normalmente isso aqui eu faria já com o modelo pousado, né, pra eu saber onde os pezinhos dele vão bater. E aí beleza, fiz isso aqui, eu vou ali no Lightbox, Brush, e vou achar a pasta chamada Trim, ó, Trim, último brush, Trim Smooth Border. Pega esse cara aqui, eu vou ativar aqui o quadradinho, e vou deixar o Focal Shift onde tá ali mesmo. E aqui começa a brincadeira, ó. Ele vai criando esse formato de pedra. Vamos brincando com ele, ó. Aumenta o tamanho, diminui. Ele muito grande, ele vai alisar uma área, né, muito grande. Aí você vai acabar perdendo essa coisa bonita que é a pedra mais detonada, né? Aquela pedra mais de floresta ou de cenário de combate mesmo, que já foi muito cortada, quebrada. Então faz grande, faz pequenininho. É bom, ó, quando você cava com ele, ó, ele normalmente vai criar, ó, essa paredinha aqui. Então você vem nessa parede, ó, e passa também, ó. E aí vai criar outra parede aqui, ó, tá vendo? Você pode passar também. Isso é bom, vai criando variações. Ó lá. Olha esse vinco aqui, ó. Que legal que ele criou. É um brush muito orgânico, que já vai criar uma pedra ali bem cheia de vincos, olha só. Olha quantos vincos, né, que ela criou sem a gente pensar em fazer. Olha lá, olha esse arranhadinho aqui, cara. Bem legal. Aí se você achar que está muito flat uma região, você vem aqui com o nosso Clay Build Up, faz ali uma volumetria, volta com ele e continua detonando ali, ó. Nada impede. Porque pedra é uma coisa que eu duvido que vai chegar alguém e falar assim, ó, quero essa pedra com essa mesma quantidade de rachaduras, com esse mesmo... Cara, acho bem difícil. Na verdade eu já fiz uma pedra que era uma caixa de som. E aí eu fiz a pedra e tal. A textura eu não tive que bater, mas eu tive que bater o shape e tive que fazer um furo embaixo porque tinha que entrar, né, o equipamento de som. Mas em questão de como a pedra está esculpida, se há essa quantidade de ranhuras e detonados, isso aí esquece, aí não existe. Aí ó, temos uma pedra aqui, bem legal. E aí como é que a gente faz grama, tá? Grama, gente, não sei se eu já ensinei. Não dá nem pra copiar igual. Grama, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma máscara aqui, ó. Usar a máscara.
Eu não sei se você quer a grama, Doug, tipo, no meio e nas beiradas pedra, ou se nas beiradas grama e no meio pedra. O que você prefere? O meio todo gramado e as beiradas pedras, ou grama aleatória ali, tipo, alguns pedaços? O que você acha? Eu acho que se o Pokémon vai estar deitado, grama em todo o meio e pedra na beirada, né? Pensando em contexto, para ficar macio, grama no meio, pedra na lateral. É isso. Então, ó, vou fazer uma máscara aqui, ó, bem grande. Eu vou até dar uma, né, aleatoriedade aqui, não precisa ficar extremamente... Isso, pedra só na lateral. Ó, vou dar uma aleatoriedade, não vou fazer uma grama extremamente perfeita, para parecer algo mais natural mesmo. Ó, talvez aqui tira. Beleza, por enquanto vai ficar assim. Aí o que a gente vai fazer? Vamos dar um extract. Vamos ver aqui a espessura que ele criou. A espessura também não importa muito. Por quê? Porque eu vou dar um inflate. O inflate é necessário? Não. Se você já deu uma boa espessura, esquece o inflate, tá? Isso aqui eu fiz só porque estava muito fininho. Mas eu preciso de uma espessura boa porque eu vou dar um Dynamesh. Esse smooth aqui tá muito fraco. Eu vou vir com o meu smooth border, ou smooth stronger aqui, ó. Smooth stronger. Aí. Quero tirar aquela textura de pedra aqui que não tem porquê. Vou dar outra Dynamesh. Talvez até reduzir aqui, ó. Aí. Ó, o que eu quero uma manta. Eu quero que ele fique bem um chiclete mesmo em cima da base que eu já tinha ali. E aí, com isso aqui feito, o que a gente pode fazer? Eu tô achando legal, ó, que a gente pode botar talvez, ó, um estufo, né? Um estufinho aqui, ó, para dar algo mais ainda realista, talvez. Um estufo de grama. Isso, ó, acho que algo assim tá legal. Não, vamos deixar assim. Vou dar um inflatezinho. Aí, olha, só pra... É pra quebrar essa questão de perfeição demais, né? O negócio tá tão perfeito que parece mentira. Deixa eu salvar, porque se eu perder tudo isso aqui eu vou ficar triste. Salvar, curso, base char de Charmander. Ok, feito tudo isso aqui, eu vou dar um mesclar, dar um merge. Vamos ver se a Dynamesh fica na mesma resolução aqui, ok. E agora vamos lá, brush standard, padrãozão. Muda o stroke para spray, não color spray, spray. Pega o alpha e escolhe um mediano aqui, ó. Ele tá com a bola bem grandona, ó. Vou pegar esse 44, acho que 44 já resolve. Vou mexer no intensity aqui, vou botar uns 40. E agora, mexer no tamanho do brush e ele só tá pintando. Dar um ziad aqui, agora sim, ó. Essa é a grama. Quer um negócio mais delicado? Diminui o tamanho do brush. Tá vendo? E vai com paciência pintando tudo. Pode passar por cima de novo, não tem problema. É bom ter aleatoriedade. Às vezes fica alguns cantos que parece estar com pouco. Eu vou lá, dou um retoque. Que eu vou passar para completar tudo. Olhar aqui de lado, ó, também passar para não ficar essa coisa lisinha.
Você gostou das gramas mais grandes, mas aí eu acho que para ficar um negócio mais fofinho, né? De que um Pokémon estaria deitado, né? Uma grama mais curta, né? E outra, se você subir demais também esses... Exato, eu ia falar isso, Doug. Ilhas. Ilhas vai ser um problema. Mas aqui, ó, que é o que eu penso. Você pode imprimir mais ou menos nesse ângulo aqui, ó, que elas vão ficar tudo pra cima. Aí, show. Saca? Com a base vai ficar, imagino que vai fazer tudo sólida, né? Uma coisa só. Imprime nesse ângulo aqui que ele vai imprimindo e vai subindo. Então, isso aqui acho que em questão de ilha aqui tá de boa. Aí, ó. Olha que grama bonitinha. Aí, se você quiser dar um tchan, um plus, o que você pode fazer? Pega ali de novo nossa querida esfera. Esfera pra tudo, né? Pega a esfera aqui, diminui ela. Estica ela aqui, ó. Estiquei. Eu vou pegar um lado dela aqui. Vou amassar. E agora com o Bend Curve. Quem já matou aí que eu tô fazendo? Fazendo uma folhinha, gente. E agora, ó. Vamos fazer aqui, ó, os matinhos, ó. Aqueles matos mais altos. Então, aqui tem 2. Aí eu posso fazer o seguinte, vou duplicar, vou juntar esses 2 aqui. Pronto, eu tenho esse aqui que é um conjunto de 2, é um pack com 2. Esse aqui eu posso fazer um pack de 3, talvez. Ou mais, né? Ó, 3. Vamos jogar mais um aqui. Aí a gente pode ainda brincar, ó, com variação na altura da grama. Aí, ó. Isso aqui tá dentro ali. É isso. Dá um merge. E agora, ó, posiciona onde você quer aqui. Ao tamanho que você quiser. Para dar mais um tchan. Aí diminui o tamanho, fica menos perceptível que você usou a mesma coisa. Faz aqui, ó, mais pertinho aqui. Ele tá muito... Acho que talvez aqui, ó, aqui mais longe. Só fazer a divisão no meio das folhinhas. Dá pra fazer isso também, né? Fazer aquele risquinho aqui. Mas aí eu não vou entrar nesse detalhe. Doug é aluno do curso, se ele quiser depois, ó, você vai ali dar um autogroups e faz o risquinho lá. Se tiver com muito ruim, né, a resolução de ficar fazendo isso aqui, é porque tá fininho ali. Aí você diminui o tamanho do brush que ele vai, ó. Mas eu deixo com você, Doug. Aí você vai se virar. Faça no pincel mesmo. Ô, louco. A flores, né? Flores, fazer rapidão aqui, gente. Já passou 10 minutos do nosso prazo. Flores faz o seguinte. Pegar uma esfera. De novo. De novo a esfera. Fazer primeiro o meio dela. O meio da flor. Deixa eu salvar aqui o projeto. Vou achatar um pouquinho aqui. Isso aqui vai ser o meio da minha flor. Eu vou dar um duplicar. E vou fazer as pétalas agora. Eu vou ativar simetria. Puxar aqui, ó. Antes disso, ó, uma coisa legal que a gente pode fazer. Ativar esse pin. Joga pra cá. E aí ele vai voltar pra cá. Vocês vão entender por que eu ativei o pin. Então a simetria tá ligada. Vou fazer aqui, ó. Vou jogar um pouco para baixo.
posso fazer aquele shape de pétala, né? Fazer uma pétala bem cartunesca, né? Aí, beleza. Aí quando eu ativo o meu gizmo, se eu der um duplicate, como eu dei aquele pin, ó lá, eu só rotaciono aqui, ó. O gizmo fica travado ali, ó. Aí eu posso voltar em cada um deles e ir posicionando para caber tudo aqui. Ó, mais ou menos isso. Aí puxa isso aqui mais para cima. Ou até se pode voltar a fazer um shape mais redondinho aqui. Olha lá, pronto. Uma flor extremamente fofa, feita rapidão. A flor do Venusaur. Eu acho que Pokémon deve ter alguma coisa assim. Aí se você quiser, tipo, ela do jeito que tá vai ter que encostar muito no chão, né? Aí você pode usar o quê? Esfera. Usa uma esfera, diminui aqui. Posso desativar aqui o pin. Deixar mais ou menos aqui a esfera. Quero fazer mais ou menos o começo do caule. Vou achatar aqui. E agora com um cilindro eu vou fazer o caule. Tem uma história aí então com esse bicho aí, o Charmander. Aí, ó. Aí você junta essa ideia aqui, ó, dessas pétalas ou desse mato com a flor. E aí você pode colocar aqui também umas folhinhas, ó. Se não quiser deixar totalmente reto assim, aí você junta tudo e dá um bend curve. Bend curve, ajusta aqui, ó, o eixo, e aí você consegue uma flor, ó, totalmente móvel, olha só. Aí onde você vai colocar, vou deixar pra você, viu, doido? A flor tá aí, vou deixar ela retinha aqui, se você quiser ela retinha. Você tá achando que vai ser de graça? Não, vou te forçar a fazer alguma coisa aqui. Você vai usar esses conhecimentos aí pra terminar essa base. Ó, aqui dá só um group by normals e quiz e polygroup para quando dá Ctrl D ficar lisinho assim, ó. Mas acho que aí você pode, sei lá, pegar a Pokébola cortada, né? Aí você vê o que você vai usar, como você vai usar. É isso, gente. E aí? Matei todas as dúvidas, foi bem proveitoso. Jorge aí, que é o cara mais experiente aí, que já modela pra caramba. Acho que consegui também absorver alguma coisa. Só o espiral ali, já vi que ele gostou. Cara, agora que eu comecei a olhar as pedras do povo, né, escultura de anime, eu falei, putz, meu, como é que eles fazem essas pedras assim? Aí comecei a pesquisar na internet, como fazer pedra no ZBrush. Aí eu vi um cara mostrando esse brush, eu falei, putz, mano, e ele foi fazendo ali, eu falei, caraca, meu, é só esse brush. Aí eu fui vendo que o padrão, né, que o brush fazia era igual que o pessoal tava fazendo. Eu falei, não, mano, todo mundo usa esse brush que já vem pro padrão do ZBrush e eu aí moscando. É.
E aí uma coisa legal que você pode fazer é depois que você faz um matinho assim e tal, você pode salvar um brush. Eu tenho já meus brushes aqui, ó. Com as coisas que às vezes eu uso, ó. Brush de mato, tá escrito aqui, ó, mato. Corda. Pneu, se eu precisar de pneu. Laranja, eu salvei a laranja lá da Nami que eu fiz. Eu salvei a laranja, que eu falei, vai que eu preciso de laranja. Coração, tem um coração aqui, porque às vezes eu preciso de um coração, não tem nada, tem que ficar pegando um alfa, já fiz um coração. Bruxa de mato, ó. Olha lá meu mato, ó. E esse aqui é um mato, ele é gordinho de propósito, pra não ficar fino, né? Porque o chibi, às vezes era pequenininho, né? Como é que vai ser um negócio extremamente fino? Aí o mato gordinho só pra dizer que tá ali. Tem que pensar nisso também, tá, gente? Um mato gordinho. De roupa aqui, vixe, corrente. Esse de roupa aqui, ó, tem botões, fivela, bolsa. Esse aqui é as fivelas sem nada, ó. Isso aqui pra colocar, né, quando, sei lá, tem uma mochila. Aí você tem aquele negócio de ajustar. Aí esse aqui você pode usar. É isso, gente. Deixa eu salvar pela última vez este projeto. E aí eu vou te mandar lá no privado do WhatsApp, tá, Doug? Né? Minutos, pô. Ali, quando você sabe o que tem que fazer, é extremamente rápido. Ah, o Doug me deu o briefing. Ele é uma base com pedra, grama e flor. Então, como eu sei fazer flor, como eu sei fazer grama e pedra, eu só vou fazer aquilo ali. Talvez tenha um jeito melhor, talvez seja outra flor que ele queria, mas aí é outros 500. Ninguém especificou nada, que tinha que ser uma rosa, que tinha que ser uma tulipa. Não, falou uma flor. Na minha cabeça a flor é aquilo. Então, aquela flor bem simples, né? Aí, ó. Que bom. Aí, Ulisses. Ah, show. Eu fiz uma batch do Toy Story, que eu fiz várias florzinhas, né? E eles são coladas na base. Acho legal essa técnica. Até porque o caule dela ia ficar muito fino, né? Então até ajuda na impressão. Beleza, gente. Eu vou parar por hoje. Já deu. Descansar. Sextou. Gostei muito da aula de hoje. Vou parar a gravação aqui.